Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo na nossa trilha aqui de automação comercial. A gente está montando aqui um monitor de preparo, eu sou Adriano Santos, e nessa aula a gente vai começar a codificar um pouquinho aqui para a gente se divertir compilando aí a nossa aplicação e fazendo ela já ganhar um pouquinho de vida, beleza? Vamos lá, o que eu quero fazer aqui, né? Uma característica importante de aplicações Android, até mesmo iOS, né? Aplicações mobile de forma geral, é você ter aí explicar, né, mostrar para o usuário final o foco, né, dar foco naquilo que é necessário. Uma camada escura, né, e a janela no meio ali dando foco para que o usuário final perceba que ele precisa interagir ali e ele vai mexer somente naquele espaço, tá? Então isso é bastante importante. Qualquer aplicação que você for desenvolver aí para Android, para iOS, você precisa disso. Tá? Como é que a gente vai simular isso, Adriano? Simples. Eu vou colocar aqui na tela, né, aqui no form principal, eu vou colocar aqui, deixa eu até trazer para você que eu estou com o exemplo aberto, né? Ó, eu tenho um retângulo, tá vendo? Eu tenho um retângulo grandão. Sempre que eu quiser abrir essa janelinha aqui, eu vou abrir esse retângulo junto. Ele vai ficar sobreposto a todos os objetos da janela. Tá? E a minha caixinha de diálogo vai ficar sobre este nosso retângulo preto. Tá? Ele está com uma opacidade, aqui, com uma transparência de 0.6, para que o usuário consiga ver o fundo, né? Consiga ver os botões lá atrás, mas ele vai dar foco somente na janela, que ele vai saber que ele precisa interagir com a tela nesse momento. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara aqui, ó, vou dar um Ctrl C nele, ó, copiar, vou lá no meu exemplo, vou criar aqui, ó, colocar no formulário, vou dar um paste, ele vai trazer essa janela para frente. Eu vou pegar aqui o meu layout de status, tá? Vou clicar com o botão direito aqui, Ctrl, Bring to Front, tá? Então o que vai acontecer? Essa janela ela vai ficar invisível a princípio, tá? Ó, vou deixar ela invisível. Toda vez que eu abrir essa caixinha, eu quero que abra junto esse retângulo preto, tá? O que eu tenho aqui de propriedade que foi alterada? O alinhamento dele eu coloquei como Contents, tá? E aí existe uma dica legal aqui, ó, que você tem as opções Client e Content. Eu vou explicar rapidamente aqui, só para você não se enganar aí depois, tá? O Client, né, a aplicação, a opção Client aqui, ele vai respeitar o alinhamento dos demais objetos que existem no formulário. Tá? Aqui a gente não está vendo nenhum tipo de efeito, porque eu tenho ele no fundo, ele está aqui, ó, no fundo do meu formulário principal. Tá? Se eu tivesse ele, por exemplo, dentro, sei lá, dentro do meu main aqui, tá? Junto com outros objetos, o cliente vai respeitar o alinhamento dos demais objetos que estão junto com ele naquele mesmo container. Se eu coloco ele como contents, tá? A opção contents, ele vai pegar o conteúdo inteiro daquele container. No nosso caso, quem está servindo de container para esse retângulo é o próprio formulário. Então ele vai pegar toda a área visível desse formulário e vai se espalhar por cima de todos os objetos, ok? Então é uma diferença bastante razoável aí, dependendo de onde você coloca o seu objeto, tá? Outra coisa que eu modifiquei foi a cor dele para preto, tá? E aqui na opacidade eu coloquei 0.6, tá? Para ele ficar mais clarinho aqui. O padrão é 1, né? Então ele vai ficar muito preto, ó. Não quero que ele fique muito preto, eu quero que ele fique transparente, tá? Então 0.6, ele vai ficar aí um pouquinho mais transparente, ok? Então essa é a ideia principal, beleza? A nossa janelinha aqui, que é o nosso layout status item, ele vai ficar na parte superior, ela também vai ficar escondida aqui em tempo de execução. Então quando a nossa aplicação abrir, ele vai ter esses dois caras aqui invisíveis, tá vendo? E aí nós vamos criar métodos para poder mostrar essas janelas, beleza? Então vamos lá codificar isso? Vamos lá, eu vou abrir aqui, ó, o meu código fonte, tá? E aqui a gente vai codificar essa etapa. Eu vou colocar aqui no private mesmo. A gente vai criar 4 métodos aqui para a gente poder mostrar essas caixas de diálogo, tá? Vamos criar aqui, ó, procedure, mostrar background. Vou colocar aqui background o nome dele, tá? Vou colocar procedure ocultar background, procedure mostrar diálogo e procedure
ocultar diálogo, ok? Então esses 4 métodos aqui. Esses dois vão mostrar aquela parte do fundo e esse daqui é o nosso diálogo, tá? Vou colocar até diálogo status aqui, ó. Deixa eu ver como é que eu coloquei no meu exemplo, só para a gente poder ter o mesmo fonte aqui, né, para ficar fácil. Ó. Vamos só olhar aqui o nome, aí vai ficar mais fácil para você entender depois quando você pegar esse código fonte, tá? Então deixa eu só ver aqui o nome que eu coloquei, ó. Tá até diferente, ó, tá vendo? Coloquei mostrar ocultar fundo black, mostrar ocultar o nosso status aqui. Então eu vou dar um Ctrl C aqui, ó, eu vou colocar o mesmo nome, e depois você vai pegar esse código fonte, vai ficar mais fácil para você. Então temos aqui o fundo black e mostrar a nossa pop-up, tá? Ctrl Shift C, nós vamos codificar primeiro aqui o nosso fundo black, tá? Eu vou colocar eles junto, o ocultar e o mostrar, para ficar fácil aí também depois, tá? Então eu tenho a nossa pop-up e tenho aqui nosso fundo aqui, tá? Qual é a primeira coisa que eu vou fazer aqui, né? Eu vou tornar esse cara visível, mas eu vou deixar ele sempre com a transparência 0. Então ele vai, além de ele ficar invisível, ele vai ficar com a opacidade 0, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar ele aqui como, só pegar o nome dele, né? Aqui é rec back fundo. Então vou pegar ele aqui. Legal. Vou colocar ele como visible false, true. Ok. E vou fazer o seguinte, ó. Vou chamar aqui, ó, tAnimateFloat. Provavelmente ele não vai achar, porque eu ainda não declarei a unit dele, tá? Dá um Ctrl Shift A aqui, ele vai trazer para mim a opção AnimateFloat. Deixa eu só ver onde é que ele tá. tAnimateFloat. Deixa eu dar um Ctrl Shift A, ver se ele vai achar aqui pra gente. Perdão, é tAnimator aqui, ó. Ctrl Shift A, ele vai achar pra gente aqui, ó, é essa classe, né, essa unit, fmx.ani, ok? Ponto, eu vou dar um AnimateFloat, ele vai pedir para mim qual que é o objeto que eu quero animar, tá? Então eu vou dizer aqui que é o meu rec fundo, beleza. Próximo campo ele vai perguntar aqui qual que é a propriedade que eu quero animar, vou dizer que é opacity, ok? E próximo aqui qual que é o novo valor, eu vou colocar 0.6, tá? Por quê? Ele vai vir de 0 para 6. Então eu quero animar ele, essa propriedade de 0 para 6. Antes de fazer isso, eu vou dar um bring to front, tá? Para ter certeza de que esse objeto, né, esse retângulo, ele vai estar na frente de todo mundo, tá? Então pronto, ó, tá perfeito, já fiz a primeira opção aqui, primeira parte, tá? Para ocultar esse cara, eu vou copiar e colar aqui também, porque a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer a mesma coisa, só não vou precisar desse cara, só vou inverter aqui o passo, tá? Eu vou fazer com que ele fique, ele seja animado, né, do 0.6 para 0. Então, toda vez que eu chamar esse método, né, ele vai fazer o processo inverso. Ele vai animar, vai ficar invisível, animando aí a propriedade, a opacity de 0.6 para 6. Ok? Então, já fiz a primeira etapa aqui. A próxima etapa é a nossa pop-up, né? Então, o que eu quero que essa pop-up faça? A primeira coisa que eu quero que ela faça é mostrar o fundo black, tá? Então, primeira coisa que eu faço. Aqui no meu ocultar, eu também vou colocar esse cara aqui, mas depois a gente vai programar ele, tá? Então, ó, eu quero que ele mostre o fundo black, então ele vai rodar esse método aqui, e aí depois eu vou deixar a minha propriedade, a minha caixinha de diálogo visível, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Mesma coisa, né? Vou pegar o lyt status item, que é a nossa caixa de diálogo, ponto bring to front, ok? Vou colocar ela também como visível, certo? Visible true. Vou colocar ela na frente de todo mundo, certo? Não vou colocar animação nesse cara, eu vou simplesmente deixar ela na frente. Para ocultar essa nossa caixa de diálogo, eu vou fazer o processo inverso, né? Então eu vou precisar deixar ela invisível, Ctrl C, colocar aqui falso, e vou chamar também o ocultar fundo black, tá? Então toda vez que eu
ocultar, ela vai deixar também o fundo black, tá? Ocultado, né? Invisível, ok? Então basicamente é isso que a gente precisa. Para a gente ter certeza de que isso vai funcionar legal, o que eu já vou fazer também? Eu vou pegar aqui no meu formulário principal e vou chamar aqueles dois métodos, tá? Aqui no onCreate, vou chamar os dois métodos, porque caso a gente esqueça de deixar ela visível em tempo de projeto, o meu método aqui vai dar o ocultar nas duas caixas, tá? Então, ocultar fundo black e ocultar a nossa pop-up status, ok? Beleza, para a gente brincar aqui, eu vou colocar dois botões, vou colocar um botão na parte de cima aqui, ó, button, vou pegar aqui um botão qualquer, legal, vou colocar ele aqui em cima, só para teste. No on-click dele, né, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar aqui o mostrar pop-up status, tá? Como se eu tivesse apertado algum botão ou uma tecla de atalho, enfim, para ele mostrar aquele status para a gente, certo? Então eu vou executar ele aqui no próprio Windows. Uma outra dica que eu vou te dar, você não precisa testar o tempo todo no Android, tá? O Windows você consegue testar as funcionalidades mais básicas, testa no próprio Windows e só quando você precisar de algo mais específico do Android, aí você joga esse aplicativo no Android, tá? Porque a depuração, né, o debug no Android é um pouquinho mais lento. Então você pode usar o Windows aí como a sua plataforma de testes e depois você só vai testando algo mais específico direto no Android, tá? Então eu vou executar ele aqui no Windows mesmo. Ele vai abrir para a minha janela com todo mundo oculto. Beleza, vou clicar aqui, ó, pronto. Ele trouxe a minha janela e tá aqui, ó, tá vendo? Ele tá focado, não consigo tocar fora, clicar fora, não consigo fazer nada, tá? Então o objetivo é justamente esse, ó, o usuário ter esse foco aqui, ele sabe que tem que fazer alguma coisa e essa janela de fundo aqui não acontece nada, tá? Se você quiser fazer com que essa janela tenha, né, esse fundo preto aqui tenha alguma ação, né, você vai programar um clique desse cara. E normalmente tem mesmo, né? Porque quando você toca fora, geralmente a ação é cancelada. Então vamos fazer isso daqui agora. Vamos pegar o nosso retângulo de fundo aqui, vamos deixar ele visível. Aqui, ó, tá aqui, né? Vou lá no meu onClick e vou dizer o seguinte, ó. Se o cara tocar em cima, eu quero ocultar a minha pop-up, ok? E vou ocultar também a minha, meu fundo black aqui, tá? Então vou executar ele aqui. Ele vai abrir pra gente a janela. Eu vou simular novamente aqui o botão, né? Ele vai abrir. Se eu clicar fora, ó, ele vai ocultar todo mundo, tá? Isso vai funcionar se eu colocar o dedo ali também, né? Tocar com o dedo aqui, ele também vai ocultar pra gente. Beleza? E aí, a funcionalidade da própria pop-up, a gente programa naqueles botões que estão ali dentro da pop-up. Então vamos lá, vamos pegar ele aqui, ó, o status, vou deixar ele visível. Beleza? Ele está na frente aqui. Vou pegar qualquer botão aqui para poder simular um clique, tá? Então ele tem aqui um speed button. Vou dar 2 cliques nele aqui e vou programar um clique desse cara. Então se for o entregue, ele vai fazer alguma ação, né? Para marcar esse pedido como entregue, tá? E aí eu vou ter que ocultar esse cara, né? Então vou ocultar pop-up status bar, né? Status item. Eu não preciso ocultar o meu black, porque o próprio método ocultar pop-up status já oculta também aquele fundo black, tá? Então olha só que legal que fica, né? Se eu clicar ele aqui agora, vou executar, ele vai abrir aqui a minha janela, né? Beleza. Ó, vou tentar clicar aqui em cima, eu não consigo clicar no botão 3, porque ele está por baixo do retângulo preto, né? Então eu teria que clicar ou fora, como a gente fez, ou se você quiser travar, não coloca nada no onClick, né? E aí, se eu quiser fechar essa janelinha aqui, ó, eu clico aqui no meu entregue, ele vai executar a ação para marcar esse pedido como entregue e vai fechar a caixinha de diálogo. Tá vendo como é simples, como é fácil a gente fazer ter uma estratégia aí de layout fácil, simples, tranquilo, né? Então, usando aí só metodologia do próprio Delphi mesmo, nada componente terceiro, tudo totalmente nativo, a gente consegue desenvolver uma boa interação com o usuário e um bom layout. Beleza? Então, te espero na próxima videoaula. Muito obrigado e até lá!